Pessoal, então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês o conteúdo dessa aula dessa semana, que é o cálculo, então, da concentração das soluções, partindo, então, do título e da molaridade, tá? Nós falamos de concentração comum e agora, então, a gente vai falar sobre o cálculo da concentração usando a fórmula da molaridade e a fórmula do título, tá? A molaridade, então, a gente usa essa fórmula aqui, ó, que é a molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. O volume, então, sempre sendo dado em litros, tá? Então, eu sempre vou precisar ter esses valores, o número de mols e o volume para poder calcular. Então, nesse exemplo aqui diz assim, qual a molaridade de uma solução de 3 litros com 87,75 gramas de cloreto de sódio, NaCl, tá? Então, eu preciso observar que eu tenho que dados aqui nesse problema? 3 litros, que é o volume, e um valor em gramas. Mas um valor em gramas para mim eu não posso usar, tá? Porque eu preciso de número de mols. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular a massa do NaCl, tá? Que fica 58 gramas. Essa massa equivale sempre a 1 mol. Sempre, né? A massa molecular equivale a 1 mol. Então, 1 mol tem 58 gramas. Eu quero saber quantos mols tem nessa massa aqui, 87,75. Então, eu vou fazer o cálculo, numa regrinha de 3, e vou encontrar esse valor aqui, 1,51 mols. Agora sim, eu posso utilizar na fórmula, tá? Número de molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. A molaridade, então, é igual a 1,51 dividido por 3, que é o volume. Então, eu vou ter a molaridade igual a 0,5, esse M maiúsculo aqui significa molar. Molaridade igual a 0,5 molar. Essa solução tem essa concentração, tá? Bem fácil, bem tranquilo, gente. E a fórmula do título, então, tá? Vamos falar em título. O título é o seguinte, diz aqui nesse exemplo, ó, a fórmula do título é título igual a M1 dividido por M1 mais M2. O M1 é a massa do soluto, o M1 mais M2. O M1 é a massa do soluto e o M2, então, é a massa do solvente. Essa soma aqui, ó, do M1 mais M2 é a massa total da solução, tá? Então, diz assim, considera uma solução formada por 20 gramas de sal de cozinha, que é o soluto, né? Em 80 gramas de água, que é o solvente. Isso significa que a massa da solução, o total, então, ó, é 100 gramas, tá? Qual o título dessa solução? É isso que o problema tá pedindo. Então, ó, eu tenho a massa do soluto, que é 20 gramas de cloreto de sódio, tá? E a massa total, que é 100. Eu só vou dividir 20 por 100, que fica 0,2. A partir dessa... O título não tem unidade, tá, gente? Quando eu calculo o título, eu consigo, a partir do cálculo do título, eu consigo calcular a porcentagem que eu tenho de soluto nessa solução. E a formulazinha é assim, ó, porcentagem igual ao título vezes 100. Bem simples, é só multiplicar o título por 100. Então, porcentagem é igual a 0,2, que é o título vezes 100. A porcentagem fica igual a 20%. Então, em uma solução aquosa de 100, onde eu tenho a massa total dela de 100 gramas de água, com 20 gramas de sal e 80 gramas de água, eu tenho 20% de soluto em volume nessa solução, em concentração nessa solução. Então, quer dizer que essa minha solução é uma solução 20% de NaCl, de cloreto de sódio. Ok, pessoal? Isso então, tá? Isso para ajudar vocês a fazerem os exercícios.